Estamos aqui em mais um episódio de O Backstage. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui um cara que eu acredito que já tem aí uns 8 para 10 anos que eu tive o primeiro contato com ele. Pude acompanhar um pouquinho da trajetória dele em diversas áreas, mas que hoje está se tornando um especialista em um assunto que tem muito a ver com a nossa formação, com o backstage do ser humano, o backstage das empresas, o backstage das marcas. Hoje está aqui comigo Nathan Sanches. Uma alegria, obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. E me diz aí, Nathan, da onde veio Nathan? Da onde veio o Nathan? Da onde veio o Nathan? Da barriga da minha mãe. Nathan, sou de São José dos Campos. Certo. Trabalhei a minha vida inteira em empresas e na área da criatividade, né? Empresas, indústria. Sim. Primeira parte da minha vida na indústria e a segunda parte na área da criatividade. E hoje estou aí falando sobre mindfulness. Legal, você trouxe aí já essa palavra que pra gente soa de diversas formas, né? Eu mesmo já te falei mindfulness, mindfulness. Exato. Qual que é a pronúncia correta? Seria mindfulness, mas ninguém é obrigado a falar inglês. Tá. Tem uma tradução literária disso assim, para o português? A tradução que as pessoas geralmente usam é atenção plena. Então, se você procurar na internet, atenção plena, sim, será sinônimo de mindfulness. Eu não acho que é a melhor tradução possível. Eu não gosto dessa tradução. Porque parece que a pessoa precisa se esforçar com uma força muito grande para ter a sua atenção plena. E, na verdade, não é sobre isso. A melhor tradução que eu gosto, que eu costumo usar, é presença. É estar presente realmente junto com o seu corpo. Então, às vezes, sabe aquela coisa, a criança acorda de manhã cedo, vai para a aula, o corpo está na aula, sim, mas a alma não está. Ou a gente vai trabalhar de ressaca, o corpo está presente, mas a alma não está, né? O espírito não está, a mente não está. Isso é presença, então isso é mindfulness. Legal, legal. Aí já começa a vir uma série de perguntas. Exato. Nesse mundo doido em que existem várias áreas, vários tipos de itens que estão buscando a sua atenção. Sim. E a gente está vendo um assunto crescente que é justamente você trazer essa atenção para si. Mas a gente vai chegar nesses pontos aí que são interessantes. Mas antes disso, eu quero conhecer um pouco mais do backstage do Nathan, né? Você é de São José, você já comentou. Ô Nathan, para você chegar aqui, acredito que você passou por várias fases. Acho que experiências pessoais, experiências profissionais, relacionamentos com determinadas pessoas que foram importantes para a sua vida, que te trouxeram, de repente, decepções e aprendizado, ou que te trouxeram ensinamentos, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente alguns pontos desse backstage da formação do Nathan aqui, que foram, assim, muito importantes para você chegar onde você chegou hoje na sua vida pessoal e nesse seu estudo por esse assunto. Então, assim, aqueles momentos, aquelas pessoas, aquilo que aconteceu durante essa sua trajetória, que a gente possa, assim, entender um pouquinho de como você chegou até aqui. A minha primeira formação foi na área do design. E, ao contrário do que as pessoas pensam, design não é estética, né? Design é uma metodologia de resolução de problemas. Então, a minha graduação foi projeto de produto. Então, design de produto. Essa primeira formação foi muito importante porque me fez olhar para a realidade vendo formas de resolver problemas. Então, de certa forma, eu tenho um pensamento criativo nesse sentido. Ou nem sempre criativo, mas engenhoso. As pessoas costumam dizer que eu sou um pouco engenhoso porque eu crio soluções de problemas. E essa habilidade, eu creio que eu trouxe ela, que eu levei ela para as outras formações que eu tive depois. Depois do design, eu caí na produção de vídeo, de filmes. Sim. Compartilhamos essa profissão por um tempo. E até hoje eu acabo fazendo alguma coisa. Mas na produção de vídeo, eu aprendi a contar histórias. Então, juntou essa de resolver problemas e contar histórias. Somou. Mas eu sempre fui muito ansioso. Tive uma infância muito difícil. Então, a gente sabe o quanto a infância afeta Sim, no adulto. claro, afeta claro. nas emoções do adulto. Eu sempre lidei com muita ansiedade.
com depressão. E a prática da meditação mindfulness entrou na minha vida sem querer. Um chefe meu, como essas pessoas, né? Sei. Que acabam cruzando a nossa vida, que influenciam muito a gente, que é o Roberto Feres, o Beto. A primeira vez que eu ouvi sobre a meditação mindfulness, sobre essa prática, eu falei, quê? Nunca tinha ouvido falar. Uhum. E conhecendo uma pessoa que eu respeito muito, que praticava, eu fiquei muito curioso. E essa prática trouxe muitos benefícios para minha vida. Funcionou realmente. Uhum. Me ajudou. E quando eu percebi que me ajudou, quando eu percebi que funciona, eu falei, putz, eu quero compartilhar isso com os meus amigos. Eu quero poder passar isso para frente. Só que por mais que seja algo extremamente simples, que eu te explico em uma frase, o que é extremamente difícil de colocar na sua rotina. Porque é contraintuitivo. Porque exercita uma parte da mente que nós não exercitamos normalmente, geralmente. Então, existem várias pessoas que me influenciaram muito na área da espiritualidade, na área da própria filosofia, daí no caso, pessoas não vivas, né? Mas autores, Sim. pensadores, que me influenciaram muito. Mas eu acho que esse chefe, né? Esse ex-chefe, realmente foi uma pessoa muito importante, porque ele me mostrou que dá para você viver nos dois mundos, né? No mundo do contemplativo Sim. e no mundo real, da realização, sendo um empresário, sendo um executivo de agência. E é interessante, né, que você tem 2 pontos que você falou que eu acho muito legal. Primeiro que uma dor te levou a sentir essa satisfação de achar algo que te pudesse, né, pudesse amenizá-la. Isso que é uma coisa que a gente tem muito, né? Assim, muitas vezes a gente só sai do nosso ponto de descanso quando vem algo que nos confronta. E a outra coisa que eu achei muito legal e que isso para mim também é muito importante é a questão de ter uma pessoa em que te traz algo que te move para um outro local. Que foi esse chefe aí que te Eu acho que mostrou. Acho que isso é muito legal. toda situação leva a gente para algum lugar novo, né? E o novo é sempre desconfortável. Sim. Então, o importante, eu creio que é perceber que o quanto nós somos movidos por aquilo que a gente quer ou por aquilo que a gente quer evitar. Se você perceber que muitas das nossas ações são fugindo de coisas que a gente quer evitar, ou correndo atrás de coisas que você quer, e você percebe que existe um lugar no meio, esse lugar no meio é muito precioso. A percepção, por isso que a gente fala sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é só você perceber aquilo que você evita e aquilo que você quer. Se você conseguir ver isso com muita clareza, esse espaço do meio, que é o seu eu genuíno, é um lugar muito interessante, é um lugar de inovação, é um lugar válido, é um lugar que as pessoas não acessam, não percebem que existe essa possibilidade. Existem sim muitas pessoas que me inspiraram a ir para algum lugar. Existem também muitas pessoas que me magoaram e que fizeram não ir para um lugar também. me fizeram evitar ir para algum lugar. Maravilhoso. Eu acho que o valioso é a gente perceber o meio do caminho, é perceber esse outro lugar possível. Esse outro lugar que me interessa. Um lugar que não é uma reação, um lugar genuíno. É sobre esse lugar que o Mindfulness fala, é sobre essa possibilidade que a gente não acessa no dia a dia, que a gente não percebe o quanto nós somos, sim, influenciados por pessoas, sim, influenciados pela nossa trajetória. Maravilhoso, tudo isso é válido. Mas e além disso? Existe uma outra possibilidade? Eu creio que existe. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, me diz uma coisa. Vamos entrar um pouquinho mais no assunto. Por favor. Eu vi que você falou sobre toda essa questão do autoconhecimento, você se conhecer, se analisar. O mindfulness, ele é meditação? Perfeita pergunta. Não é sinônimo absoluto. Existem centenas de estilos diferentes de meditação, em diversas práticas, há muito tempo. Os primeiros registros de alguém sentado numa postura, que seria considerada uma postura de meditação, Sim. É Índia, 10 mil anos. É realmente uma prática muito antiga, que permeou várias culturas. Mindfulness é uma prática que tem elementos de meditação. Tá.
ela se inspirou, ela foi inspirada em uma prática específica de um tipo de meditação, mas não é sinônimo absoluto. As pessoas têm a ideia de que meditação é não pensar em nada. Uhum. Mas existem vários tipos de meditação diferentes. Existe meditação com mantra, existem meditações de visualização. Tá. Mindfulness não é isso. A gente pode dizer que ele tem uma metodologia de aplicação. Mindfulness é a intenção de trazer a atenção até o momento presente de forma não julgadora. É um exercício mental. Tá. É um exercício tanto quanto exercício físico. É a intenção de trazer a sua atenção até o momento presente. Como? De forma não julgadora. Então tem um caráter de atenção, mas também tem um caráter de intenção. Por isso que eu não gosto tanto de atenção plena. Porque a atenção plena só me traduz esse lado. É uma atenção até o momento presente de forma plena. Maravilhoso, lindo. Mas e o de forma não julgadora? Essa é a intenção, que é o mais difícil. A própria palavra, né? Quando a gente vê o mind, as pessoas normalmente elas tiram, né? Mind, mas na verdade a palavra não é mind, né? É mindful, não é isso? Mindfulness. Mindfulness. São duas palavras aí, né? É um conceito difícil de ser traduzido, mas é isso. Que É presença. que eu escutei justamente isso. Se você fala atenção, não é só a atenção em si a palavra, porque mind vem de mente, não é isso? Então as pessoas pegam esse significado e não é só isso. Para mim, o melhor exemplo do que seria mindfulness é quando você está dirigindo a Dutra a 140 km por hora, com a sua mulher ao seu lado, os filhos atrás, todo mundo falando, tocando uma música no rádio e a sua cabeça pensando no planejamento da semana. E de repente você fala assim, nossa, pera, volta. Eu estou numa caixa de metal de 1 tonelada com as pessoas mais importantes da minha vida, andando a 140 km por hora. Quando você lembra que você está vivo e você, opa, pera. E volta pro seu corpo, e volta pro carro, Uhum. isso é mindfulness. Essa é a prática. É a capacidade de voltar para o momento presente. Porque nós não vivemos o momento presente. A nossa mente, ela está constantemente no futuro, projetando futuros possíveis, e a gente chama isso de ansiedade, ou está no passado, remoendo situações do passado. E a gente está muito pouco no presente. E mesmo quando a gente está no presente, a gente não está no presente, porque a gente não vê as coisas como elas realmente são. Então, quando eu te mostro isso, imediatamente você fala, copo. Só que o seu treinamento cultural de ver um copo aqui, você deixa de ver todas as outras possibilidades desse objeto. Porque você fala assim, não, eu conheço copo. Eu já vi copo. É automático, né? Mas, não, você nunca viu esse copo. Uhum. Você nunca tomou água nesse copo. Você não sabe se é um copo. É legal você falando isso porque eu escutei uma vez um exemplo que um professor deu, falando assim, que a gente tá tão acostumado a esse tipo de caracterização que se você pergunta para a pessoa quanto que é 1 mais 1, automaticamente vem na mente dela 2. Uhum. E aí diz que nessa experimentação ela pegou um pouquinho de massa, outro pouquinho de massa, 2 pedacinhos, falou quanto que tem aqui? 1 mais 1, 2. Ela pegou a mesma massinha, quanto que temos aqui? 1. Uhum. Porque o 2 veio automático. Exato. Mas você não teve a capacidade de olhar justamente isso que você falou do copo. Exato. Por isso que Nem sempre, engraçado que eu falo assim, não, é óbvio que 1 mais 1 é 2, mas nem sempre. Exato. Uma das frases que a gente diz muito é você nunca passa... A gente diz muito. Isso é um dito zen muito antigo, não fui eu que inventei. Você nunca atravessa o mesmo rio 2 vezes. E é verdade. Porque a primeira vez que você atravessou, você atravessou. Se você voltar, a água já passou e é outro rio. Então, o elemento principal da prática, que não é uma filosofia. A prática é um exercício de trazer a atenção para o momento presente de forma não julgadora. É uma prática, um exercício. Mas ela desperta tantos insights que você poderia chamar de filosóficos, que é uma das coisas mais lindas, assim. Eu amo a prática. Porque isso muda tudo. Esse exercício
de olhar para a realidade como se fosse pela primeira vez, ele é preciosíssimo. Porque a gente vive no piloto automático. A gente não vive a vida. A gente pensa a vida. A gente sonha a vida possível. Mas geralmente a gente desqualifica o momento presente. E acho que um dos momentos mais preciosos nosso o descobrir, né? O novo. Isso dá um prazer e que a Exato. gente está esquecendo Exato. da descoberta. E das descobertas mínimas. Mínimas. Eu tô com um filhinho de 25 dias Parabéns. e uma das coisas assim, os pais vão me entender, uma das coisinhas assim que é tão prazeroso e tão... às vezes eu pego ele assim e vou sentir o bafinho dele. É uma coisa tão... É inexplicável, sabe? Então assim, são coisas simples, pequenas e que trazem esse prazer Exato. da descoberta, então enfim. Tá, mas vamos lá. Eu vou para a minha segunda pergunta, assim, em relação para a gente entender melhor esse universo. A gente viu que não é necessariamente meditação, tem alguns influência, elementos. sim. Ele tem um viés religioso, Não. porque muita gente fala assim, Não. principalmente aquelas pessoas que estão mais envolvidas com Sim. determinadas religiões, algumas práticas, algumas coisas assim. Elas falam, não, eu acho que isso tem muito a ver com o budismo, tem elementos da meditação que pode ser o hinduísmo, enfim. Isso tem a ver com alguma linha religiosa, Não. algum tipo Não. de segmento? Não. Porém, elementos de mindfulness, ou seja, elementos dessa capacidade de trazer a atenção até o momento presente, estão presentes em diversas religiões, incluindo o cristianismo. Sim. O cristianismo tem uma tradição muito valiosa, muito preciosa de técnicas contemplativas. Até mesmo hoje em dia existem comunidades que meditam. Mas o mindfulness, a prática, que é completamente laica, ela ajuda na sua espiritualidade, independente da sua fé. Tá. Porque é impossível você cultivar uma vida interior com o seu Deus, com a sua prática, seja ela qual for, se você não estiver no presente. Se você não estiver aqui agora, se você não valorizar o momento presente. Então, não, mindfulness não tem nenhuma relação com religião, absolutamente. Agora, me ajudou muito na minha fé, me ajudou muito na minha espiritualidade. Sim. Então, é uma ferramenta, mas não é um pré-requisito. Tá. Então a gente pode, vamos deixar aqueles mais assim, digamos assim, daquelas religiões mais tradicionais, elas podem ficar tranquilas que não tem essa linha. Existem milhares hoje em dia, já fazem uns bons 50 anos já que essa prática é muito difundida e estudada no Ocidente. Como mindfulness, né? Com esse nome de mindfulness. Aliás, a história do mindfulness ela explica bem o que é. Em 1979, um professor da Universidade de Massachusetts trouxe práticas do Oriente. Ele tinha essa prática, né, do budismo Theravada, que é uma forma específica de contemplação do momento presente. E ele aplicou isso com pacientes de dor crônica. Então, o que são pacientes com dor crônica? São aqueles que não conseguem parar de doer, não vai parar de doer, não tem remédio, não tem tratamento. Dor é crônica, vai doer para sempre. Então, ele desenvolveu o primeiro protocolo de mindfulness para ajudar essas pessoas a lidarem melhor com a dor que não vai para lugar nenhum. E é sobre isso, é não lutar contra a realidade. É um exercício de voltar para o momento presente e aceitar o que está acontecendo de forma aberta, sem julgamento, sem uma qualificação absoluta de isso é muito bom, isso é muito ruim, eu quero isso, eu não quero isso. Não adianta, já está acontecendo. Como você vai lidar com isso? Esse primeiro protocolo, nos anos 70 e 79, como quem o desenvolveu foi um professor de Harvard, né? Harvard e da Universidade de Massachusetts, desde o início ela já nasceu com uma estrutura científica muito sólida. O americano é bom nisso, né? Então já tem milhares de pesquisas científicas que validam os benefícios da prática. Redução da ansiedade, ajuda a recaída, né? Ajuda a prevenir recaída de depressão, mais até do que o próprio medicamento. Aumenta o foco, aumenta a percepção de qualidade de vida, ou seja, o quanto que o indivíduo se sente feliz. Por quê?
Porque o quanto do nosso sofrimento é sobre o que está acontecendo realmente, e o quanto do nosso sofrimento é simplesmente porque coisas que a gente queria ainda não Sim. aconteceram, ou coisas aconteceram no passado. O quanto da nossa dor tem a ver realmente com a dor do que está acontecendo, ou o sofrimento de não aceitar a dor. Então, essa diferença, ela é exercitada, ela é muito iluminada com a prática. Uhum. E existem diversos benefícios da prática. É um exercício muito valioso, muito precioso. Maravilha. Natan, agora sim, você trazendo esses assuntos, isso me traz muito essa relação que a gente tem, essa minha relação que eu tenho aqui no audiovisual, principalmente quando a gente vai dirigir uma produção. E aí isso eu falo tanto na linha do entretenimento, que são os atores, Uhum. cantores, mas também vai na linha corporativa. Sim. Eu tive uma experiência muito interessante nesses anos de pandemia, que foram realmente as lives, por exemplo. Eu até cheguei a comentar com você um pouquinho sobre isso, que você se deparava com pessoas que tinham uma oratória muito boa, uma técnica de oratória muito boa. As pessoas elas tinham estudado o comportamento corporal, como transmitir segurança, enfim. E aí, de repente, essas pessoas se viram numa situação de não ter mais uma plateia a quem jogue a vibração de volta. Porque você está ali, você joga e você consegue perceber e ir modulando essas vibrações. E ela se viu na frente de uma câmera extremamente fria, olhando para a cara dela. E ele só sabia que atrás daquela câmera teriam várias pessoas, algumas pessoas importantes, ou milhões de pessoas. E aí começa um sacrifício interno muito grande, porque não tem ninguém olhando para ele poder fazer essa modulação. E aí ele tinha o grande problema de conviver com aquilo que você falou. No passado, será se realmente eu comunicava da forma correta? Uhum. Ou será se as pessoas vão me entender aquilo que eu quero passar, porque eu não tenho nenhuma reação? Uhum. Então elas se viam travadas, de certa forma, que você encontrava muita dificuldade de trazer essas pessoas para o momento presente. E é uma coisa que eu falava para elas, é assim, olha, o que você precisa falar agora é aquilo que está pronto em você agora. Se as pessoas vão entender, isso você precisa deixar para trás. Se as pessoas não entenderam, já não entenderam. Então, foi aí que eu comecei a procurar alguns elementos que pudessem ajudar. Assim, é que eu falo para elas, eu não sou psicólogo, não sou especialista, mas a gente vem entendendo e estudando cada uma dessas ferramentas, porque lá no fundo do funil a gente vê que as pessoas não conseguem viver o presente. As pessoas não conseguem ler um roteiro sem imaginar o que a outra pessoa está pensando naquilo. E aí a gente cai num ponto comum que é aceitação própria. As pessoas, elas não vivem por si, elas vivem pelas outras pessoas. O que você tem visto na aplicação dessa metodologia com essas pessoas que estão vivendo em função do julgamento de outras pessoas? Isso é uma coisa que realmente é o mal do século, você viver em prol do julgamento da outra pessoa? Eu diria que é muito fácil cair em uma filosofia, de novo. A prática em si, vamos falar da prática, posso falar da prática, é uma capacidade de trazer a atenção até o momento presente de forma não julgadora. Com tudo que está dentro do momento presente, incluindo seus pensamentos e suas emoções. Então, é muito difícil eu chegar para você e falar assim, olha, não pense em nada, vem para o momento presente. Mas é muito difícil de você fazer, você não vai conseguir Sim. fazer. Não é sobre isso. É mais sobre, será que você consegue, no momento presente, agora, aceitar as coisas que estão acontecendo, incluindo na sua mente e nas suas emoções? Será que você pode simplesmente perceber, poxa, nesse momento a minha mente está sendo tomada por uma série de pensamentos e emoções de
tentar agradar as pessoas, ou de fugir dessa situação, ou de pensamentos de reação. Eu não consigo mudar isso. Agora eu consigo olhar para tudo isso e falar assim, nossa, é normal. E voltar para o momento presente. Existe um poder muito grande nessa prática. Porque se você está realmente aqui comigo, no presente, você sai da armadilha de pensar na próxima resposta. Você sai da armadilha de estar um passo à frente de mim ou da situação. E você simplesmente está na situação. Você simplesmente está conectado comigo. E você vive a situação, né? Porque E você vive a situação. é o que o pessoal diz nas brigas, famosas DRs de casal. Você nunca escuta, você formula a sua resposta. Exato. Eu não sou bom ainda nisso. Eu pratico porque eu preciso. Eu preciso mais do que todo mundo, na verdade. É por isso que eu pratico. Mas exatamente isso. É uma conexão com o sabor da vida. É voltar a acreditar como criança, talvez quando a gente era criança, de que esse momento é precioso. Esse momento é válido. Esse momento não é uma preparação para o amanhã. Porque a gente tem isso muito forte na nossa vida. E isso é uma coisa muito forte hoje no dia a dia. Você sempre tem que estar preparado para o que há de vir. Exato, exato. Porque nós, geralmente, colocamos nosso valor naquilo que a gente tem, no nosso cargo, poder. E essas coisas sempre estarão no futuro. Sim. Mais do que no presente. Não importa se você tem R$1 milhão na conta, como eu sei que você tem. Você tá pensando quando é que você vai ter 2 milhões. Porque Sim. ter 2 milhões é melhor do que ter 1 milhão. Então, essa projeção do bom estar no futuro, sempre, para todo mundo, rouba o fato de que o momento presente, de que o agora é incrível, é mágico. E digo mais, tem uma coisa que eu tenho repetido para mim, eu falo para mim, eu não falo para os outros, eu falo para mim todas as manhãs. Hoje é o único dia da minha vida. Hoje é o último dia da minha vida. Uhum. E é minha responsabilidade fazer de hoje o melhor dia da minha vida. Parece bobeira, parece frase de coach. Sim. Mas é a única verdade. Você contar com o dia de amanhã, você está tentando resgatar um cheque sem fundo. Você não tem prova alguma de que você vai estar aqui amanhã. Absolutamente. Ainda mais morando em São Paulo. Então, todo dia é o último dia da vida das pessoas. Todo dia é o único dia. É o único. E isso é uma coisa, é bobo. Talvez seja. Mas se você acreditar nisso, você se conectar com essa verdade, muda tudo. Cada abraço se torna o último. Cada copo d'água, cada refeição, cada conversa muda o valor. Mas aí, Natan, eu acredito que as pessoas aí nesse momento se perguntam, no mundo que a gente está hoje, principalmente no nosso mundo corporativo e meta, você no dia 1º, você sabe que lá no dia 30 você tem que cumprir aquela meta, você sabe que lá no final do mês você tem uma lista de compromissos que precisam ser cumpridos, você sabe que daqui a pouco seu filho entra numa faculdade, vem uma despesa, você sabe que acabou de receber um diagnóstico de doença da família, que você vai lidar com aquilo. Como de uma forma assim um pouco mais palpável, a gente consegue olhar para essa situação, pensar só no hoje. Trabalho não se chama trabalho à toa. Trabalho dá trabalho. Pensar no futuro é trabalho. Pensar e planejar um futuro bom para você e para as pessoas que você ama faz parte do seu chamado, faz parte da sua missão. Sim. Você precisa, óbvio. Agora, faz sentido, será, você gastar 12 horas se preocupando com o futuro ou planejando o futuro e não deixar nem 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para uma prática de gostar do presente? Será que não faz sentido você viver 11 horas e se preocupar 1 hora e planejar 1 hora? O X da questão é que a ansiedade trava. Quem sente ansiedade sabe. Sim. O medo paralisa. E nós estamos tão acostumados em viver a vida paralisados
procrastinando, nos auto-boicotando, que a gente não se dá conta do quanto é danoso você viver a sua vida para o futuro. Ou querendo, remoendo, cínico, porque algo aconteceu no passado. Querendo, que eu digo, querendo voltar para o passado Para mudar. para mudar alguma coisa que te machucou, ou voltar no passado para estar lá, porque o passado era melhor. Parece bobo. Ontem eu tive uma experiência interessante. Eu fui apresentar Mindfulness para uma professora universitária, pessoa maravilhosa, incrível. Mas ela, em dado momento, falou assim: Natan, muito legal, vamos, né, passar isso para os alunos. Realmente é muito importante a gente cuidar da saúde mental dos alunos. E esse seu tema, eu acho que vai dar certo, porque ele é menos sério. Mas por dentro eu falei: menos sério? Sacanagem. Eu tô falando da sua vida. Eu tô falando da totalidade da vida. Eu tô falando do fato de que muito provavelmente, no último dia da sua vida, da minha vida, a gente vai se arrepender de não ter vivido. A gente vai se arrepender de não ter estado mais presente com as pessoas que a gente ama, com as coisas que a gente gosta e com o presente. Sim. Te dar um presente, que é estar vivo. A gente não se conecta com esse fato. Então, mindfulness, meditação, é a coisa mais simples do mundo, não é nada. É por 10 minutos você trazer a sua atenção até o momento presente de forma não julgadora. É bobagem, é coisa não séria. Sim. Mas é um exercício da coisa mais séria possível, que é a sua vida, que é o seu tempo aqui no planeta Terra, que é limitado, que é um recurso escasso. Sim. Devo me preocupar com o futuro? Óbvio! Agora, cuidado, para você não gastar 12 horas acordado se preocupando com o futuro. Porque essas 12 horas não voltam. É bem difícil ainda as pessoas entenderem da importância da saúde mental, como você disse, né? É um exercício. É um exercício. Assim como a nossa musculatura, o nosso corpo, ela precisa de um tempo e de graduações nessas séries de exercícios para começar a trazer um resultado. A nossa mente também precisa passar por esse processo, né? Sim. E é um processo de educação muito grande. Eu falo isso porque eu brigo comigo mesmo. Eu já experimentei que esse processo de estar presente, de fazer uma meditação, de meditar, de procurar olhar esse presente que é o momento, é uma coisa que você justamente não dá importância. Não dá importância. Fala assim, eu tenho uma reunião daqui 15 minutos e eu preciso escrever algo ali, mas se você não tiver ali, essa reunião não vai acontecer. Exato. Mas é um exercício e eu trago aqui o meu depoimento de que realmente é um desafio. É um desafio para mim. Então, é a prática mais simples e mais boba do mundo. É a coisa mais natural e qualquer um faz, em qualquer momento. É só você estar presente. Agora, é a coisa mais difícil do mundo. Porque nós não queremos estar presentes. Porque o presente também significa tédio, dor, decepção, pensamentos, emoções, conta para pagar, gente que você não gosta. Tudo isso também está no presente. Agora, se apaixonar pelo presente é se apaixonar pela vida. Para pensar, quantos anos você vai demorar, as pessoas vão demorar, eu vou demorar, para entender que eu só tenho essa vida. Uhum. Lá no final, eu li um livro, e agora me fugiu a memória, que tem o depoimento de algumas pessoas famosas, escritores, cantores, atores, que o autor ele pegou os depoimentos, os últimos depoimentos antes da morte. Sim. E todos eles falavam: eu me arrependo de não ter vivido. Exato. O filósofo Epiteto fala muito disso, né? Das bases do estoicismo. Hoje em dia a gente tem visto uma retomada do estoicismo. Sim. E é uma filosofia realmente incrível. E o Epiteto fala isso. Muitas pessoas viveram uma vida muito longa e não viveram. E outras pessoas morreram jovens e viveram uma vida muito longa. Porque vida não tem a ver com tempo, idade. Sim. Vida tem a ver com atenção. Se você... E um convite a todos os ouvintes, ou pessoas que nos veem, né? Não sei o que são, rádio, na rádio. Pensa no dia mais
feliz da sua vida? Das suas memórias mais lindas? Lembrou? Nesse dia você estava presente. Porque você só se lembra daquilo que você experimentou. Então, presença, esse exercício ele é tão valioso porque ele também tem a ver com memória. Tem a ver com viver uma vida longa. Ótimo. Agora sim. Agora eu quero trazer um pouquinho mais para esse universo que a gente falou agora, né? Das metas, das empresas, dos compromissos, do momento presente. E a gente está vivendo um momento também em que as pessoas estão tendo muitas intempéries no que se diz ao psique. Sim. Algumas empresas, elas começaram a entender que a saúde emocional, a saúde mental, ela tem essa relevância, ela tem essa importância. Ao ponto de que, até pouco tempo atrás, você só via empresas em que dava o benefício de você tem direito a uma academia, você tem um plano aqui de academia, enfim. E hoje a gente vê as empresas abrindo as portas para esses exercícios mentais. As empresas estão entendendo que a saúde mental dos seus funcionários trazem benefícios, produtividade, né? O que você tem enxergado? Porque eu tenho visto que você tem se movimentado em algumas corporações de nomes tradicionais, de peso, vamos dizer assim, né? Eu tenho percebido que você tem ido lá, tem levado essa informação. Conta um pouquinho como que está sendo isso. Elas estão te procurando? Você está realmente mostrando para elas a importância disso? Como que esse mundo corporativo está enxergando essa coisa mais fácil? É a coisa mais fácil do mundo, né? É a coisa mais simples do mundo e a coisa mais difícil do mundo. Sem sombra de dúvida, a saúde mental tá em pauta. Tá todo mundo falando disso. Acho que ainda mais com a pandemia. Sim. Quem tá normal, quem tá bem, é porque tá mal informado. Todos nós estamos malucos. Primeira coisa. Segunda coisa, não se brinca com saúde mental. Mindfulness, a prática de mindfulness, não é um tratamento clínico. Ninguém deve parar de tomar remédio, ou parar de fazer terapia, ou não buscar uma ajuda qualificada se está passando por problemas, dificuldades de saúde mental. Mindfulness tem mais e essa é a minha fala nas empresas. Um caráter de prevenção de burnout, prevenção de você travar com ansiedade. É uma técnica que te ajuda a lidar melhor com seus pensamentos, fluxos de pensamento, suas emoções, e dessa forma vai te ajudar a não travar. Sim. Porque nós estamos travando, né? Não está fácil viver no planeta Terra nesse momento, realmente. Mas mindfulness traz diversos benefícios para a produtividade. Então, foco, aumento de foco, importantíssimo. Melhora na memória, importantíssimo. Capacidades interpessoais. Por que capacidades interpessoais? Porque um treino de presença é muito valioso para me ajudar a te ouvir realmente. E a perceber o que você quer e o que você precisa. A outra opção seria eu ter a minha estratégia ou as minhas intenções e já chegar armado, já chegar tentando te influenciar. Tem gente que faz isso, tem gente que dá certo. Eu não acredito nisso. Eu acredito na possibilidade de conexões mais reais. Então, o treino de mindfulness ajuda nisso também, nas capacidades interpessoais, né? Nas capacidades relacionais. Tudo isso faz parte do pacote do que é oferecido, do que é apresentado para o gestor, obviamente. Não vou chegar na Boeing, na aeronáutica e falar assim, olha, a minha intenção aqui é que os seus funcionários estejam vivos, realmente. É isso que eu quero. Diminuir a taxa de mortalidade. É isso, né? Que eu quero. Eu quero, literalmente, que as pessoas encontrem a paz que já está dentro delas. É isso que eu quero, eu só quero isso. Agora, eu chego pela beirada. Eu chego falando sobre produtividade, sobre foco, sobre capacidade de lidar com situações desafiadoras, estresse, redução de possibilidade de ter burnout, né? Prevenção de burnout. E como que essas companhias estão? Porque, por exemplo, eu vi que você esteve na Boeing, na Força Aérea, né? Na FAB.
entre outras grandes aí, tradicionais, e como que elas estão recebendo essa O abordagem? Brasil, o Brasil está sempre um pouco atrasado com as tendências mundiais, né? O mundo inteiro já pratica mindfulness, seriamente. Os soldados do exército norte-americano têm treinamento de mindfulness. Diversas políticas públicas do Reino Unido são de mindfulness. Todas as maiores universidades do mundo têm estudo e grupos de mindfulness. O Brasil está começando com isso. Então, quando você vai falar sobre essa prática, se o gestor, se a empresa é antenada, ele já ouviu falar. Ele sabe o que é. O que falta, e eu tenho gastado meu tutano para propor, apresentar projetos melhores, sempre, metodologias que sejam convidativas. Porque eu chegar para você e falar, olha, é uma prática que vai te convidar a ficar 10 minutos, 15 minutos quieto, de olho fechado, no silêncio, você vai falar, não quero, eu não quero, Minha eu caixa de quero e-mail tá dopamina, cheia. eu quero Instagram, eu quero TikTok. E é óbvio, é normal, é completamente compreensível. Então, o meu desafio como educador, como uma pessoa que quer inspirar a técnica, trazer cada vez mais pessoas para essa prática, porque isso faz bem para o ser humano e eu amo a humanidade. Sim. Eu não quero parecer um monge, mas assim, eu amo, eu acho que as pessoas não sofrem sofrimento. Sofrem sofrimento e não dor. É legal a gente explicar um pouco sobre isso. Mas para a empresa, para o empresário, ele tá cagando para isso. Não é sobre isso. Ele precisa de produtividade. Produtividade, né? E saúde e evitar que o funcionário dele vá para o hospital. Eu não sei, essa é a minha percepção, que no Brasil a gente tem um viés religioso muito forte. Talvez isso seja, quando você vem com uma ferramenta dessa, ainda fica muito essa confusão. Você vê demais as pessoas não entenderem direito o que, que é isso. Eu vou te falar, eu pensei que sim. Eu pensava que sim. Quando eu tive a minha formação, Sim. Um dos exemplos é o sino. A gente tem um sininho que bate din Sim. para começo de prática. Quando você já pensa logo. Você no já faz budismo. uma relação com o budismo. Na minha mente, eu imaginava que não seria interessante usar o sininho. Eu falei, a gente podia colocar outra coisa, um som de iPhone, um tim do iPhone, sei lá. Mas a verdade é que não. A verdade é que as pessoas estão sedentas por práticas que as ajude a sair dessa corrida de rato que a gente tem vivido. Eu não tenho presenciado preconceito. Não tenho presenciado, não tenho encontrado. É ótimo. Não tenho encontrado. Existe um preconceito, sim, por práticas ou pessoas que não têm um embasamento científico, uma comprovação séria. É que esse é um outro problema, né? Que outro você universo. coloca no Google, coloca no YouTube essa palavra, Sim. aí aparece um monte de Exato, coach. exato. Não, mas a palavra meditação, a palavra meditação hoje está ligada a várias práticas de várias escolas. Eu respeito, não tenho nada contra. Mas quando a gente fala de mindfulness, é uma prática muito séria, que tem toda uma estruturação científica. Agora, cara, sinceramente, eu acho que é um superpoder, assim. É algo que realmente nasceu no Ocidente com um caráter clínico, com um caráter de ajudar pessoas que estão com dificuldade emocional. Perfeito, lindo, maravilhoso. Mas é uma prática tão valiosa que transcende isso. É a base, pode ser, se a pessoa praticar, a base para inovação. Pode ser a base para liderança. Pode ser a base para produtividade. Porque é no momento presente que todas essas coisas acontecem. É aquela coisa, né? Todo artista, todo músico, sonha com um dia em que vai tocar num Lollapalooza da vida. Sim. Num dia em que vai gravar um álbum. Só que o que faz um músico ser músico não é o sonho, é tocar um instrumento. E só se toca instrumento no momento presente. Ah, mas é uma produção artística, não tem a ver com mente, tem a ver com coração. Maravilhoso. Só se está conectado com o coração no momento presente. No momento presente. Então, de todas as coisas que a gente domina, uma das coisas que a gente menos domina é a capacidade de estar no presente. Não é brincadeira, é algo muito sério, realmente.
E agora, para gente que tá ouvindo, tá entendendo um pouco melhor como que funciona, como trazer isso pra gente? Isso é feito, a gente precisa ter um especialista, como, por exemplo, as pessoas que têm uma questão psíquica, vá procurar um psicólogo, um psiquiatra. Você procura o quê? Um especialista em mindfulness? Você procura um curso? Como é que eu, aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, falam assim, entendi, eu preciso estar no momento presente. Mas como que eu faço isso? Perfeito. Ahn, sim, eu recomendo buscar treinadores, instrutores certificados. Por quê? Por mais que a prática seja muito simples, que é trazer a atenção até o momento presente de forma não julgadora, é muito fácil você cair em pegadinhas. Uhum. Você cair em armadilhas da sua própria mente. O treinamento de mindfulness pode se dar de diversas formas, mas geralmente são protocolos de 8 encontros, de 8 semanas. Nesses protocolos, um instrutor vai te orientar, vai te ajudar a passar por etapas, por graus de dificuldade. Sendo que o primeiro exercício é trazer a atenção até o momento presente no lugar mais óbvio possível, naquilo que é mais real, mais concreto, que é na sensação do seu pé no chão. Será que nesse momento você consegue levar a sua atenção até a sensação dos seus pés no chão? Consigo. Perfeito. Uau! Você descobriu que você tem pé. E para muita gente isso nossa, nunca tinha parado para trazer a minha atenção até a sensação Sim. do meu pé no chão. Depois a gente vai, talvez, para a sensação da roupa no seu corpo. Depois, talvez, para a sensação da temperatura do ar na sua pele. Então você vai criando a capacidade da pessoa de perceber, de trazer a curiosidade para coisas. Por isso que é um treinamento intencional. Será que você consegue treinar a sua intenção de curiosidade? Será que você consegue agora ser curioso com relação ao seu corpo? Se sim, esse é o primeiro passo. Poxa, sim, Ah, consigo. Eu consigo trazer a minha atenção para o momento presente. Então, o primeiro passo seria um treinamento atencional. Mas o segundo passo é, poxa, Nathan, mas eu percebi dores no meu corpo. Agora eu tô com dor nas costas, meio que torcicolo no músculo. Pois bem, eu percebo dor. Eu percebo essa sensação. Legal. O segundo passo seria a aceitação. Então você aceita, está aqui. E aí que entra a diferença entre dor e sofrimento. A dor é real. uhum. Não negamos a dor. Ninguém aqui vai falar, vai, medita, é o momento presente, que delícia, A dor tá é vivo. psicológica. A dor é psicológica. Não, a dor é uma realidade. Existe dor e existe coisas que acontecem na nossa vida. Existem tragédias. Realmente, existem tragédias. E quando tem dor, a gente chora. Quando tem tragédia, a gente chora. A gente realmente está presente. Agora, a gente não sofre. Sofrimento é não aceitar a dor. Eu tô com dor na coluna. Mas eu não podia ter dor nas costas, porque eu tenho que gravar o podcast. Eles vai atrapalhar. Então, tá vendo como gerou uma sensação de dor, gera uma série de não aceitações e uma série de ruminação mental e catastrofização, que quando você vai ver, acabou com o seu dia por uma dor que é inevitável. Não tem o que eu fazer. Sim. Eu já coloquei o salompas, eu já tomei o remédio, vida que segue. Então essa diferença entre dor e sofrimento é muito importante. Porque o que a prática está fazendo, o que o exercício te convida a fazer, é trazer a sua atenção para o momento presente de forma não julgadora. E forma não julgadora não é simplesmente você não julgar. Putz, o Sidney não presta. Fulano presta. Não é bem esse tipo de julgamento. É qualquer tipo de julgamento. É abrir mão até do gosto, não gosto. Uhum. É se conectar com o fato de que está acontecendo. Está acontecendo. Acontecerá para sempre? Não. Amanhã a dor não estará mais aqui. Sim. Amanhã o Sidney pode ser outra pessoa. Então, se você se desprende um pouco
do passado e do futuro e vive no presente, você descobre que o presente de amanhã pode ser completamente diferente do presente de hoje. E essa realização que cai no que você falou, faz a vida ter tesão pela vida, porque você fala, poxa, amanhã será um novo dia. Por isso que hoje é o único dia da minha vida. E o último. Porque amanhã é um único dia de novo e o último de novo. E é um novo, porque não é o mesmo de ontem. Então, de novo, isso não é mindfulness, tá? Isso não é mindfulness. Não é mindfulness é uma técnica de trazer a sua atenção até o momento presente. Sim. Mas desperta uma série de insights e de pensamentos. Nossa, uau, é verdade. Te leva a uma contemplação. Quando você olha para si mesmo, fecha o olho e olha para os seus pensamentos, você aprende demais, cara. Sobre você e sobre todos os seres humanos do planeta Terra. Aí é o que eu falo para você. Você parar, trazer o seu pensamento e pensar, falar assim, pensamento, pensa isso. Você não vai pensar. Mas isso é impossível. É como se eu falar assim, Natan, não pense numa maçã vermelha. Mas uma pergunta. Não, mas aí é uma pergunta. Pensamento e curiosidade são a mesma coisa? Não, são diferentes. São diferentes. Então é um treino de curiosidade. Pô, o que está passando pela minha mente agora? Olha, curiosidade. O que está passando na minha mente agora? Você fecha o olho e olha. Você não precisa mudar nada. Você não precisa controlar os seus... É impossível controlar os pensamentos. Essa é a grande... É por isso... Essa é a grande sacada. Essa é a grande pegadinha. E é por isso que eu recomendo a pessoa fazer um curso de mindfulness. Porque a tentação de mudar as coisas é muito grande. A gente quer sofrer menos, sempre. Ou a gente quer conquistar coisas boas, né? Então tem sempre esse. E essa questão de controlar o seu pensamento, tem alguma coisinha que a gente, tipo assim... Porque você briga com você mesmo. Exato. E fica uma disputa de você com você. Exato. Tem alguma... Tem. É exatamente isso. Se é uma briga de você com você, você vê uma série de pensamentos, você vê uma série de emoções, você... O que você faz? Você dá um passo para trás e observa. Aí você fala, mas não é possível. É possível. Essa é a prática. É dar um passo para trás e observar. Você não precisa mudar nada. Legal. Uma vez eu ouvi... Você postou nas suas redes e eu achei muito interessante. Faz sentido. Tá muito filosófico, confuso. Você postou nas suas redes e eu achei muito legal você falando que duas pessoas em conflito não vão chegar numa solução. Uma coisa mais ou menos isso. Então, tipo assim, você não pega um... O ladrão não prende o ladrão. Exatamente. Eu achei fantástico. Quem prende o ladrão é a polícia. Ou seja, se os seus pensamentos são bandidos, se os seus pensamentos são não construtivos, se os seus pensamentos são incontroláveis, não é com pensamentos que você vai vencer o pensamento. É com o corpo. Então, o corpo... Aí entra de novo numa filosofia, né? Mas você não tem um corpo. Você é o corpo. A gente está tão acostumado a achar que nós somos os nossos pensamentos que a gente perde 99% do resto da experiência humana, que é o corpo, que é o tato, que é a audição, que é a visão, que é a capacidade de ver, é a capacidade de perceber, é a percepção. Então, a prática não é você não pensar. A prática não é você se acalmar. Não é. A prática é simplesmente você olhar com curiosidade e aceitação, de forma não julgadora. Olhar, será que você consegue agora levar a sua atenção até o que está acontecendo na sua mente e não julgar e falar assim, é normal, deixa eu ver aqui o filme que a minha mente está construindo, nossa, uau. E perceber que todo ser humano tem essa tendência de construir filmes de terror na nossa cabeça. É normal. Perfeito. Só que, ironicamente, é como se prende macaco. O pessoal na tradição, né, budista diz muito essa metáfora, essa historinha. Como é que você prende macaco? Você pega o macaco e vai correr atrás do macaco para tentar vencer o macaco no murro e trazer o macaco, colocar na jaula? Não! Você coloca uma banana dentro da jaula e sai dali.
Porque o próprio macaco vem para a jaula. Então essa é a mesma lógica com a meditação mindfulness, com a prática do mindfulness. Você quer uma vida mais calma? Quer. Você quer uma mente mais tranquila? Você quer. Agora, como? Para de lutar com a mente. Pare de lutar com o pensamento. Apenas aprenda a dar um passo para trás, sentar e observar. Essa ação, que não é uma ação de tentar se acalmar, gera calma. Pelo simples fato de que você não se identifica com o pensamento. Você não se identifica nem com a emoção. Você percebe a realidade de que os seus pensamentos, as suas emoções e até mesmo as sensações físicas são impermanentes. Elas vêm e elas vão embora. Então, é uma coceira aqui, aí você vai e coça. Daqui a pouco a coceira saiu daqui, tá aqui, você coça. A mesma forma são os pensamentos. Vem um pensamento, você não sabe de onde vem, que te ofende. Como você é burro, Natan? Se eu acreditar em todo pensamento que fala que eu sou burro, eu vou comprar orelhinha e vou morar num curral. O treino, a prática, é isso. É observar o pensamento que vem e me chama de burro, observá-lo e falar, olha, um pensamento de autodepreciação. Obrigado, pensamento. Eu te ouvi. Legal, obrigado. Tchau, pensamento. E outro virá. Legal. Agora, é interessante porque se a sua capacidade, se você se treina para observar os seus pensamentos de forma não julgadora, o quanto essa capacidade não vai te ajudar a lidar com as pessoas, a lidar com o seu trabalho, a lidar com tudo. Porque se nem os seus pensamentos estão sob o seu controle, por que você acha que o mundo vai colaborar com você? Por que você acha que as pessoas vão fazer o que você quer? Se nem a sua mente não faz o que você quer, Sim. por que as pessoas não vão fazer o que você quer? O mundo não vai colaborar com seus planos, porque são seus planos. Então, a ideia é um treino de aprender a fluir com a vida, aprender a lidar com o que está acontecendo. Óbvio, a planejar um futuro melhor, não tirando Sim. isso, não tirando a realização, não tirando o trabalho, não tirando o planejamento. Não, mas é mudar um pouco a escala, mudar um pouco o valor disso. Entender que nem tudo está no meu controle. As coisas não estão no meu controle. Muito legal, Natan. Muito importante essas informações, até para que a gente consiga enxergar tudo que está por trás dessa casca nossa que a gente bota no mundo e da importância que tem a saúde mental para o processo mesmo de uma vida mais feliz, uma vida de sucesso. Né? A vida de sucesso não é as realizações, mas sim Exato. contemplar o que acontece no presente. Natan, obrigado por você ter vindo aqui. Eu queria abrir para você falar as suas considerações. Eu acho que assim, uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, aonde startar. Eu sei que o curso é super importante, as pessoas procurarem conhecimento, um bom profissional, mas essas pessoas que estão começando a ter essa curiosidade, a entender, a começar a sentir o presente, quais são as dicas assim que você daria para essas pessoas nesse momento assim? Saia da pegadinha, evite a pegadinha de que amanhã vai ser melhor. Porque ontem, hoje e amanhã serão bons dentro do quanto você interpretá-los bom. Então, eu não acho que é válido para ninguém que por sofrer por não estar presente, sofrer porque não pratica mindfulness. Eu estou mais interessado em falar para a pessoa, tá tudo bem agora. E isso é mindfulness. Isso é presença. Mais do que para tudo e vai fazer um curso de meditação, será que você consegue se conectar com o fato de que você não precisa de mais nada por 10 minutos, por 5 minutos? Porque se você conseguir isso, não precisa nem do curso. Isso é o curso. Sim. É simplesmente se conectar com o fato de que, olha, você já tem uma trajetória de 40 anos.
você merece 10 minutos de paz. E existem, sim, muitas coisas no futuro para serem realizadas e até muitas tragédias que ainda chegarão na sua vida. Maravilhoso! Mas será que por 10, 20 minutos, meia hora por dia, você pode se conectar com o fato de que você está aqui? Se a pessoa conseguir, eu fico feliz. Eu me aposento. Eu não preciso falar mais nada, porque é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Natan, obrigado mais uma vez. Valeu. Foi muito bom o papo. É extremamente esclarecedor. Espero. E... Talvez eu tenha dificultado mais, né? Compliquei mais do que descompliquei. Não, pelo contrário. Como eu te disse, né? Eu tenho essa experiência da ansiedade também, Sim. de sempre um pré-julgamento, de lamentar um passado daquilo que não Sim. fez. E essas técnicas, esses assuntos, isso tudo tem me ajudado muito também a encontrar esse momento e viver mais pleno, né? Que o pessoal fala. É viver, na verdade, né? Sim. Viver o presente. Natan, obrigado pela sua presença. Muito importante essas informações Obrigado que pelo você convite. trouxe. E onde as pessoas podem conhecer mais sobre você, enfim, ter os assuntos, suas Instagram, redes. LinkedIn, mas Natan Sanches no Google. Vai aparecer tudo que tem que aparecer lá. LinkedIn, Instagram. site. Se alguma empresa, alguém quiser levar esse conhecimento para sua organização, também manda lá um direct. Será um prazer. Bom, pessoal, foi o episódio de hoje com o Natan. E fiquem ligados, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilha. Se você conhece uma pessoa que precisa ter um pouco mais de conhecimento, precisa trabalhar a sua saúde mental, mande para ela esse link. Siga a gente também no Instagram, @o_backstagecast. E olha, uma notícia muito legal. O Natan vai disponibilizar para a gente vai colocar aqui na descrição uma prática para você começar a entrar nesse universo que vai ser muito importante para sua vida, tá ok? Então, fiquem ligados que a gente volta com outros assuntos que formam o backstage da vida.